3 da manhã. Napoleon Hill estava sentado em sua mesa, tremendo de medo. Ele havia acabado de descobrir por que 98% das pessoas morrem pobres, e a resposta estava em um versículo bíblico que todo mundo conhece, mas ninguém realmente entende. Romanos 8:28. Você provavelmente decorou na igreja, mas Hill descobriu que este versículo contém o código genético da riqueza e que a forma como você o interpreta determina se você vai morrer com dinheiro ou morrer devendo dinheiro. Naquela madrugada de 1928, Hill estava analisando as entrevistas que havia feito com Andrew Carnegie, quando percebeu um padrão assustador. Carnegie havia perdido tudo aos 35 anos. Ficou na miséria absoluta por 2 anos. Mas em vez de se lamentar, ele fez algo que 99% das pessoas jamais fazem. Ele agradeceu pela falência. Aquela falência foi o melhor presente que Deus me deu, Carnegie havia dito a Hill. Foi ali que eu aprendi que Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em poder, se você souber como cooperar com ele. Neste momento você está enfrentando alguma dificuldade financeira. Pode ser uma conta em atraso, uma dívida que não sai do lugar, ou simplesmente a frustração de trabalhar tanto e ver tão pouco resultado. E você está fazendo exatamente o que toda pessoa pobre faz. Está resistindo à situação, reclamando dela, tentando fugir dela. Mas existe uma minoria de pessoas, talvez 2% da população, que faz o oposto. Quando a crise bate, elas não perguntam por que comigo. Elas perguntam pra que isso? Elas entenderam que Romanos 8:28 não é uma promessa passiva de que tudo vai dar certo. É um manual de instruções para transformar qualquer desgraça em dinheiro. Se você quer saber exatamente como fazer isso, como pegar a sua pior crise financeira e transformá-la na sua maior oportunidade de enriquecimento, fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir não é teoria, é um sistema testado por gerações de pessoas que saíram da pobreza e nunca mais voltaram. Napoleon Hill não era apenas um escritor de autoajuda. Ele era um investigador obsessivo que passou 25 anos decodificando os padrões mentais dos homens mais ricos da América. E o que ele descobriu vai contra tudo o que você aprendeu sobre dinheiro na igreja. Hill percebeu que existe uma diferença fundamental entre a mentalidade do pobre e a mentalidade do rico diante das Escrituras. O pobre lê Romanos 8:28 e espera que Deus faça tudo por ele. O rico lê o mesmo versículo e entende que Deus está oferecendo uma parceria. Eu transformo suas circunstâncias em oportunidades, mas você precisa ter olhos para ver e coragem para agir. Pense em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não está falando apenas de salvação aqui. Ele está revelando como sua palavra opera na realidade prática, incluindo sua vida financeira. Hill estudou Henry Ford durante a crise de 1929. Enquanto milhões de pessoas perderam tudo, Ford viu sua fortuna multiplicar. Por quê? Porque Ford entendia que toda crise é uma redistribuição de riqueza disfarçada. Os covardes vendem barato para os corajosos que compram com desconto. Ford não orava pedindo para a crise passar. Ele orava pedindo sabedoria para navegar através dela. A diferença está na interpretação. Quando Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, a pessoa pobre interpreta como vou esperar o bem acontecer. A pessoa rica interpreta como vou fazer o bem acontecer através de todas as coisas. Uma é passiva, a outra é ativa. Uma espera milagres, a outra cria milagres. Hill descobriu que os milionários que estudou tinham uma característica em comum. Eles viam oportunidade onde outros viam problema. Eles entendiam que Deus não remove obstáculos, Ele nos capacita a transformar obstáculos em trampolins. Isso não é positivismo barato, é teologia aplicada à realidade financeira.
Se você ainda está esperando que sua situação melhore por si só, você está interpretando Romanos 8:28 como um pobre. E isso explica por que você continua pobre. Você já acordou no meio da noite com aquele aperto no peito, pensando nas contas que vencem amanhã? Já sentiu aquele nó na garganta quando o cartão é recusado na frente dos seus filhos? Já fingiu que não viu a mensagem do banco avisando sobre o saldo negativo? Essa angústia tem um nome: mentalidade de escassez. E ela é como um vírus mental que se espalha por gerações inteiras. Seus pais viveram com essa mentalidade, você cresceu respirando esse medo e agora está transmitindo a mesma doença para os seus filhos. A mentalidade de escassez faz você interpretar Romanos 8:28 como um pedido de socorro. Deus me tira dessa situação. Mas existe uma mentalidade completamente oposta, a mentalidade de abundância, que interpreta o mesmo versículo como um mapa do tesouro. Deus me mostra como usar essa situação. Pense em Deuteronômio 8:18. Mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Perceba que Deus não dá riquezas prontas. Ele dá força para adquirir riquezas. A diferença é brutal. Uma é assistencialismo divino, a outra é capacitação divina. Quando você vive na mentalidade de escassez, cada problema é uma ameaça. Quando você desenvolve mentalidade de abundância, cada problema é um negócio disfarçado. O desemprego vira oportunidade de empreender, a dívida vira motivação para criar múltiplas fontes de renda, a crise vira momento de comprar ativos baratos. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não muda de mentalidade lendo versículos bonitos ou repetindo afirmações positivas. Você muda de mentalidade mudando de comportamento. E o primeiro comportamento que precisa mudar é parar de ver Deus como seu salvador financeiro e começar a vê-lo como seu sócio de negócios. Salmos 37:4 diz: "Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração." A pessoa pobre lê isso e pensa: se eu for espiritual o suficiente, Deus vai me dar dinheiro. A pessoa rica lê isso e entende: se eu alinhar meus desejos com os propósitos de Deus, Ele vai me capacitar a realizá-los. Se você continua esperando um milagre financeiro cair do céu, você está interpretando a Bíblia como um mendigo, não como um filho do rei. Deixa eu te contar a história de Maria, uma faxineira de 45 anos que descobriu o verdadeiro poder de Romanos 8:28 e em 2 anos saiu da pobreza extrema para uma vida de abundância. Maria trabalhava limpando escritórios à noite, ganhava um salário mínimo, criava 3 filhos sozinha e todo fim de mês era uma luta para não ter o nome sujo no SPC. Em 2019, ela foi demitida, sem aviso prévio, sem indenização, simplesmente dispensada porque a empresa contratou uma terceirizada mais barata. A primeira reação de Maria foi típica: desespero, revolta, lágrimas. Ela passou 2 semanas reclamando de Deus, questionando por que essas coisas sempre aconteciam com ela. Mas então algo mudou. Ela se lembrou de um versículo que havia decorado na infância. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em vez de sair procurando outro emprego de faxineira, Maria fez uma pergunta diferente. Deus, como essa demissão pode cooperar para o meu bem? E a resposta veio de forma inesperada. Durante anos, limpando escritórios, Maria havia observado como as empresas desperdiçavam material de limpeza, produtos caros que eram mal utilizados, equipamentos que quebravam por falta de manutenção adequada. Ela havia desenvolvido técnicas próprias, que eram muito mais eficientes, mas nunca havia pensado nisso como um negócio. A demissão forçou Maria a transformar seu conhecimento em dinheiro. Ela começou oferecendo consultoria para pequenas empresas sobre como reduzir custos com limpeza. Cobrava R$ 200 por consultoria, o equivalente a 1 semana de salário no emprego anterior. Em 6 meses, Maria estava ganhando mais fazendo 3 consultorias por semana do que ganhava trabalhando 44 horas como faxineira. Em 1 ano, Maria havia criado sua própria empresa de consultoria em limpeza profissional. Em 2 anos, estava treinando outras pessoas e ganhando por royalties sobre os contratos que elas fechavam.
A demissão, que parecia uma tragédia, havia se tornado a melhor coisa que já aconteceu na vida de Maria. Ela havia descoberto que Romanos 8:28 não é uma promessa de que coisas ruins não vão acontecer. É uma garantia de que coisas ruins podem se tornar as melhores coisas da sua vida se você souber como cooperar com o processo. Agora, vou revelar o conceito central que Napoleon Hill descobriu e que está no coração de Romanos 8:28, o princípio da transmutação divina. Esse é o segredo que separa os ricos dos pobres, os prósperos dos fracassados. Transmutação é a capacidade de transformar uma substância em outra de maior valor. Na alquimia, era a tentativa de transformar chumbo em ouro. Na vida espiritual e financeira, é transformar problemas em oportunidades, obstáculos em trampolins, crises em crescimento. Hill descobriu que toda pessoa verdadeiramente rica domina esta arte. Elas não evitam problemas, elas cultivam a habilidade de extrair valor de qualquer situação, por mais adversa que pareça. E o mais impressionante, esta habilidade está codificada nas Escrituras há milhares de anos. Romanos 8:28 não é apenas um versículo de consolo, é uma fórmula científica e espiritual. Todas, sem exceção, as coisas cooperam, trabalham juntas ativamente para o bem, benefício, lucro, vantagem daqueles que amam a Deus, que estão alinhados com seus princípios. A palavra cooperam, no grego original, é sinergeu, de onde vem nossa palavra sinergia. Significa que diferentes elementos trabalham juntos para produzir um resultado maior que a soma das partes. Deus está dizendo que Ele orquestra todas as circunstâncias da sua vida, inclusive as aparentemente negativas, para gerar um resultado líquido positivo. Mas aqui está o que a maioria perde. Essa promessa tem uma condição: para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus, no contexto bíblico, não é apenas sentimento, é alinhamento com seus princípios, confiança em seus métodos, obediência às suas instruções. O princípio da transmutação divina funciona assim. Quando você enfrenta uma dificuldade, em vez de resistir ou fugir, você pergunta: Deus, como posso usar essa situação para crescer, aprender ou criar valor? E então, você age com base na resposta que recebe. Hill chamava isso de transformar derrotas temporárias em vitórias permanentes. Toda pessoa rica que ele estudou havia passado por falências, demissões, traições, perdas devastadoras, mas em vez de se vitimizar, elas haviam usado cada crise como combustível para alcançar um nível ainda maior de sucesso. Esse é o segredo que vai transformar sua vida financeira. Parar de ver problemas como punição e começar a vê-los como matéria-prima para a prosperidade. Deixe-me aprofundar como o princípio da transmutação divina opera na prática, usando os mesmos métodos que Napoleon Hill observou nos milionários que estudou. Primeiro, você precisa entender que existem 3 tipos de pessoas no mundo: os vítimas, os sobreviventes e os alquimistas. As vítimas perguntam: por que comigo? Os sobreviventes perguntam: como saio dessa? Mas os alquimistas, que são os verdadeiramente prósperos, perguntam: como posso lucrar com isso? Hill descobriu que os alquimistas têm uma característica em comum. Eles desenvolveram o que ele chamou de consciência de oportunidade. Enquanto outros veem apenas o lado negativo de uma situação, eles automaticamente começam a procurar o lado lucrativo. Não é otimismo blando, é treinamento mental sistemático. Vamos pegar um exemplo concreto. A pandemia de 2020 destruiu milhões de empregos. Para as vítimas, foi o fim do mundo. Para os sobreviventes, foi uma fase difícil a ser superada. Mas para os alquimistas, foi a maior oportunidade de negócio da última década. Enquanto todo mundo reclamava do isolamento, alguns criaram plataformas de delivery. Enquanto outros lamentavam o fechamento de lojas, alguns desenvolveram soluções de e-commerce. Enquanto muitos se desesperavam com o home office, alguns criaram ferramentas de produtividade remota. Mesma crise, interpretações completamente diferentes. A diferença não está na situação,
está na programação mental. Os alquimistas treinaram seu cérebro para procurar automaticamente o potencial de lucro em cada problema que enfrentam. E isso não é cinismo ou oportunismo. É a aplicação prática de Romanos 8:28. Hill observou que essa programação mental acontece através de 3 disciplinas específicas. Primeira, a disciplina da perspectiva. Treinar-se para ver cada problema como um quebra-cabeça a ser resolvido, não como uma tragédia a ser lamentada. Segunda, a disciplina da pesquisa. Investigar ativamente como outros lucraram com situações similares. Terceira, a disciplina da ação. Implementar soluções rapidamente, antes que a oportunidade desapareça. Os milionários que Hill estudou praticavam essas 3 disciplinas religiosamente. Eles haviam transformado a transmutação divina de conceito teológico em sistema operacional prático. E o resultado era uma vida onde cada obstáculo se tornava combustível para maior prosperidade. Agora eu vou te mostrar como essa mesma lei funcionou na vida de um dos personagens mais ricos da Bíblia e como você pode aplicar exatamente o mesmo princípio na sua situação atual. José do Egito é o exemplo perfeito do princípio da transmutação divina em ação. Pense na trajetória dele. Filho favorito do pai, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado de estupro, jogado na prisão por anos. Se José tivesse mentalidade de vítima, ele teria passado a vida reclamando da injustiça. Se tivesse mentalidade de sobrevivente, ele teria se conformado com a mediocridade. Mas José tinha mentalidade de alquimista. Em cada situação adversa, ele perguntava: como posso criar valor aqui? Como escravo na casa de Potifar, em vez de fazer corpo mole, ele se tornou o administrador mais eficiente que Potifar já teve. Na prisão, em vez de se isolar na amargura, ele desenvolveu habilidades de interpretação de sonhos que o tornariam famoso. O ponto de virada foi quando José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Qualquer pessoa normal interpretaria isso como uma tragédia futura. Mas José viu uma oportunidade de negócio gigantesca. Ele propôs um plano. Durante os anos de abundância, o governo compraria 20% de toda a produção agrícola e estocaria. Durante os anos de fome, venderia esses estoques. O resultado? José não apenas salvou o Egito da fome, ele transformou o país na maior potência econômica da época. Durante a fome, pessoas de todas as nações vinham comprar comida no Egito. José havia transformado uma crise global numa fonte de riqueza nacional. Gênesis 50:20 resume perfeitamente o princípio da transmutação divina. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José entendeu que Deus pode transformar até as piores intenções humanas em oportunidades de bem maior. Hill percebeu que os milionários modernos aplicam exatamente a mesma mentalidade. Eles não perguntam por que isso está acontecendo comigo. Eles perguntam: como posso usar isso para gerar valor? Eles entendem que toda crise é uma redistribuição de poder disfarçada e posicionam-se para receber, não para perder. A diferença entre José e seus irmãos não era talento ou sorte, era interpretação. Os irmãos viam problemas como ameaças. José via problemas como matéria-prima para soluções lucrativas. Vou revelar agora o aspecto mais prático e transformador do princípio da transmutação divina, como implementá-lo na sua vida financeira, começando hoje mesmo. Napoleon Hill descobriu que os milionários que estudou seguiam um processo mental específico toda vez que enfrentavam uma adversidade. Ele chamou esse processo de Fórmula da Oportunidade Oculta, e é exatamente o que José fez no Egito, o que os apóstolos fizeram quando foram perseguidos, o que todo homem rico faz intuitivamente. A fórmula tem 4 passos, e cada um deles está baseado em princípios bíblicos sólidos. Primeiro passo: aceite a situação completamente, sem resistência emocional. Tiago 1:2 diz:
Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é masoquismo, é estratégia. Enquanto você gasta energia resistindo à realidade, outros estão usando essa mesma energia para encontrar soluções. Segundo passo, analise friamente quais oportunidades essa situação cria. Toda crise remove competidores do mercado, cria necessidades não atendidas, gera demanda por novas soluções. A pergunta não é como sair dessa, mas quem está lucrando com isso e como posso lucrar também. Terceiro passo, haja rapidamente, antes que outros percebam a oportunidade. Provérbios 27:17 avisa: como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. As melhores oportunidades surgem na fricção entre problemas e soluções. Quem age primeiro, lucra mais. Quarto passo, agradeça pela experiência mesmo antes de ver os resultados. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Gratidão não é sentimento, é declaração de fé de que Deus já está operando a seu favor. Hill observou que os ricos aplicam essa fórmula automaticamente. Quando a bolsa despenca, enquanto outros entram em pânico, eles começam a comprar ações baratas. Quando há recessão, enquanto outros cortam gastos, eles investem em capacitação. Quando há desemprego em massa, enquanto outros disputam as poucas vagas, eles criam seus próprios negócios. O que separa os ricos dos pobres não é capital inicial, educação formal ou conexões, é a velocidade com que conseguem identificar e capitalizar oportunidades dentro de situações aparentemente negativas. Eles transformaram Romanos 8:28 de versículo de consolo em sistema operacional de prosperidade. Se você quer aplicar isso na sua vida, comece hoje. Pegue sua maior dificuldade financeira atual e pergunte-se: como outras pessoas já lucraram com situações similares? Depois pesquise, planeje e execute. Chegamos ao momento decisivo. Você acaba de descobrir o segredo que Napoleão Hill levou 25 anos para decodificar e que está escondido em Romanos 8:28 há 2000 anos. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E eu não quero que você saia deste vídeo apenas mais informado. Quero que você saia transformado. E se você quer se aprofundar ainda mais nos princípios bíblicos da prosperidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago conteúdos exclusivos que conectam sabedoria milenar com estratégias práticas de enriquecimento. Este é apenas o começo da sua jornada de transformação financeira. Lembre-se, Deus não remove montanhas, Ele nos ensina a movê-las. E agora, você sabe exatamente como fazer isso. Agora você sabe que toda crise é uma oportunidade disfarçada. Todo problema é um negócio esperando para ser desenvolvido. Toda adversidade é combustível para um nível maior de prosperidade. Você descobriu que Deus não está contra a sua prosperidade. Ele quer ser seu sócio nela. Mas conhecimento sem aplicação é peso morto. Você pode guardar essas informações na gaveta da boa intenção, junto com todos os outros conselhos que já recebeu e nunca usou. Ou você pode fazer diferente desta vez. Pode começar hoje mesmo a aplicar a fórmula da oportunidade ocultada na sua maior dificuldade atual. José saiu da prisão e governou o Egito. Davi saiu do pasto e governou Israel. Maria saiu da faxina e criou sua própria empresa. Cada um deles aplicou exatamente o mesmo princípio que você acabou de descobrir. Eles transformaram suas piores circunstâncias nas suas melhores oportunidades. Pare de esperar que as circunstâncias melhorem. Comece a fazer as circunstâncias trabalhar a seu favor. Este é o segredo de Romanos 8:28. Este é o caminho da verdadeira prosperidade. Que Deus abençoe você.